Vamos fazer de conta como iniciar. Então, boa noite, Tá. pessoal. Bem-vindos todos aqui à nossa live. Essa é a 53ª tentativa de fazer uma live com a professora agora. Há muito tempo que eu estou solicitando a sua entrada para que a gente possa bater esse papo e não tem como. Gente, esse cidadão dispensa apresentações maiores, dispensa comentários. Estou aqui com uma grande honra, uma pessoa de quem eu gosto muito, considero como um grande amigo, Gabriel Bandarra, um dos maiores talentos deste país, em todos os sentidos. Até para encher o saco dos outros, ele tem talento. Ele tem talento. E toda vez que a gente fala toda vez que a gente fala em Gabriel, as pessoas riem logo, né? Por conta da sua veia cômica, que é uma coisa que percebe-se a quilômetros, mas, no entanto, de forma talvez irônica ou contraditória, o nosso bate-papo hoje vai tentar ser norteado por uma linha um pouco mais séria para a gente conversar sobre os bastidores, sobre as dificuldades e os perigos, os riscos das reportagens quando elas estão em pleno andamento, porque há um planejamento muito sério, há uma equipe considerável por trás de você, e aí eu estou Lá falando ele. sério, muitas vezes nesse trabalho seu de alerta à coletividade e até às próprias autoridades, né, nesse trabalho seu de colaborar enfaticamente com o bom andamento, né, da administração pública, isso tem lhe trazido muitos percalços que fazem parte do jornalismo investigativo, são ossos do ofício e é o ônus, né, de todo o bônus que a gente busca para informar melhor as pessoas. E eis que, repito, não de forma irônica, mas talvez de forma antagônica, bater um papo com Gabriel Bandarra e tentar falar de assunto sério. Boa noite, meu querido. Bem-vindo. Boa noite, Marconi. Eu já elogiei você com uma porra quando eu abri aqui. Não pode falar palavrão, né? Porque estamos. Agora já foi. Para mim, meu irmão, eu lhe tenho como um grande amigo também. E para mim, uma das melhores vozes, das maiores vozes que eu já conheci. Gosto muito do seu trabalho. Acho você um cara extremamente inteligente. E para mim é sempre, quando eu ia lá no programa Opinião, para mim, e você sabe disso. Para mim era sempre um nervosismo a mais. Porra, o Marconi com aquela inteligência dele, eu cabeçudo com uma porra. Mas era massa, sempre era muito bom estar lá com você. E falando a respeito desse assunto aí que você trouxe, desses riscos, eu acho que na vida tudo é risco, Marconi. Eu sempre, eu não posso dizer que eu não tenho medo de fazer o trabalho que eu faço, né? Mas assim, desde que eu iniciei a fazer um trabalho artístico, eu comecei esse trabalho nas ruas de Salvador, dentro dos ônibus, entre Salvador e Lauro de Freitas. Eu iniciei com alguns personagens indo para dentro dos ônibus. E no início eu lembro que eu tinha muito medo de ficar ruim, de não ser legal, das pessoas não gostarem, mas eu aprendi a ir com medo. Então, mesmo a gente tendo medo, é importante ir. Então, como hoje eu enxergo que é um trabalho que tem uma importância, né? A gente sabe que poucas pessoas, principalmente a mídia hoje é muito fácil de ser comprada. A gente tinha um problema lá quando a gente iniciou na Burburinho News, que é uma coisa que eu sempre digo isso, porque mostra muito claramente como a gente tem visto boa parte dos sites, pelo menos aqui na Bahia. Eu sei que é no Brasil todo, mas eu vou falar na Bahia porque na Bahia é onde eu vivo. A gente, há um tempo atrás lá, tinha o que a gente chama de PI, né, que a gente colocava no nosso site, que era propaganda de uma prefeitura. Aí as prefeituras sempre colocavam lá, a gente tinha algumas prefeituras, Camaçari, Salvador, até Lauro de Freitas a gente já teve, que faziam propagandas lá, mas aí a gente recebia a denúncia e descia o cacete, meu irmão. Eu não libero, eu digo isso sempre, não libero ninguém. Pode ser amigo, pode ser o que for. Se tiver errado, a gente tem que mostrar, né? De maneira sarcástica, irônica, mas a gente mostra. E aí começou a cair, né? As PIs. Porque o cara colocava lá e achava que a gente tinha obrigação de só falar bem. Aliás, falar bem eu não falo, de prefeitura nenhuma. Né? Se está cumprindo o seu papel, não é mais do que sua obrigação. Nós, como cidadãos, temos que cobrar. Então, isso deixa claro como é que funciona hoje, boa parte, inclusive grandes sites aí, velho, é dessa forma. Até por isso, deixa a gente com um pouco de medo, né? Porque tem muita gente poderosa por trás disso. Mas a gente tem que fazer com medo mesmo, porque tem que ter mídia séria, tem que ter gente séria, e a gente tem que mostrar o que deve ser mostrado. Bom, você tocou num assunto interessante que é assim, geralmente, e aí guardadas as devidas proporções, porque a gente sabe que nesse meio, por incrível que pareça, tem gente que procura fazer um trabalho sério. Nós temos Claro. bons políticos em todos os cantos do Brasil. Não é diferente, não é diferente em nenhum lugar. Nós temos os bons políticos. Agora,
não conseguiram ainda se sobrepor a uma maioria de pilantra. Essa que é a grande realidade. Notem os senhores que eu estou falando de uma maioria, não estou generalizando. Então, se você, que é assessor, que é empregado, que é bajulador, que é puxa-saco, ou que é um político nesse momento se sentiu ofendido, o problema é teu. Você está concordando e assumindo que você é um pilantra. Então, não estou chamando a classe política de pilantra, estou falando que é uma maioria, mas nós temos os bons políticos em todos os lugares. E eu estou dizendo isso, Gabriel, porque nós temos aqui tem alguns políticos aqui, inclusive em pleno exercício de mandato no Legislativo Nacional, tem uma de dizer, porque você ou vocês demonizam, satanizam o político. Olha, primeiro, eu falei com ele, deputado, discordo do senhor, porque primeiro a gente não precisa fazer isso, vocês já fazem com as suas atuações ou falta de. Segundo, que eu não estou generalizando. Então, nós temos uma maioria, sim, de pilantras que entendem da seguinte forma: qual é o jogo? Você é um profissional de comunicação, você está na mídia e ele coloca o comercial lá. Ele é prefeito, ele é governador, enfim, ele está exercendo o mandato eletivo e você tem que falar bem dele. E se você não falar bem dele, ele corta o comercial. Então, assim, é muito complicado sobreviver nessa nossa área. E eu concordo contigo, uma coisa que eu defendo há muito tempo. Político, principalmente do exercício de mandato, não é para ser elogiado, é para ser cobrado. Claro. Mas porque o outro não fez? Problema do outro e problema seu. Se você fez e se o outro não fez, você quer o reconhecimento por quê? Você foi eleito prometendo que iria fazer. Então a gente passa muito por isso e nós temos contas a pagar. Então, fazer parte da imprensa séria ou da imprensa correta nesse país é uma odisseia, cara. É uma coisa muito difícil. Com tudo isso que você falou e que eu estou endossando agora. E uma raridade. Como eu sou muito prolixo e é um mal necessário da profissão, o convidado aqui é você, quem tem que falar é você. Então, começa contando aí os bastidores de algumas das tantas reportagens em que você passou maus bocados aí. Rapaz, tem algumas coisas até que o pessoal fica falando, rapaz, não fale isso, não fale aquilo. Eu não vou citar as cidades, né? Até porque a gente não já corre um risco. Se a gente dizer, dar nome aos bois em algumas situações, né? A gente pode correr um risco maior ainda. Mas quase todas as cidades, Marconi, que eu passo, a gente tem o problema do que a gente chama de peru de prefeitura. Eu estou sendo até, eu sempre falo isso, mas é porque é o que acontece mesmo. O problema maior que a gente enfrenta nos bastidores, no momento da gravação, é desse pessoal, né? Não é nem do político em si, porque o cara não vai aparecer fazendo alguma coisa contra mim, a não ser que apareça um maluco, como apareceu lá em Morro do Chapéu, né? Que o prefeito de lá é maluco, doido. Já bateu em 3 pessoas lá agora, né, durante essa gestão dele, não tem juízo nenhum. Mas, geralmente, quem enche o saco mesmo, quem vem pra cima, são os perus de prefeitura, né? Que é os caras que às vezes têm um carguinho lá de 1.500 conto e acham que aquela é a coisa mais importante da vida dele e tem que babar o prefeito. Então, 90% das cidades que a gente enfrenta problema é por conta dos perus de prefeitura. Os caras que defendem até... O cara trata mal o pai dele, mas o prefeito ele não trata mal nem com as outras. Tem que bajular. Tem muita gente assim, né? E isso vai... eu acredito que não seja só na Bahia, né? Mas volto a dizer, eu tenho que falar na Bahia, porque na Bahia a gente já teve em mais de 50 cidades, e em todas as cidades, sem exceção, tem esse tipo de bajulador de político. Todas, e que nos causam problemas. No início, Marconi, eu era um pouco mais... Eu ainda tenho que me conter um pouco, né? Eu era meio mais brabo. Porque as pessoas veem o personagem assim, né? Tem muita gente que fala, pô, parabéns, meu irmão, você fica ali, você se contém, você nunca fez nada. É porque não é gravado, né? Mas tem hora que a gente fica meio puto, bicho. Eu tenho uma dificuldade quando o cara fica achando que é mais homem que o outro, né? Tem muito isso, interior principalmente. Os caras acham que são... Pense nos caras que se acham brabo. Interior da Bahia mesmo, só tem macho. E aí eu tinha um pouco de dificuldade com isso no início. Olha, deixa eu discordar de você um pouquinho. Aqui você está quase na capital, mas aqui no interior não só tem macho, não. Nós somos aqui, como diria o mineiro, em macho e fêmea, nós ensinamos muito bem, né? Mas é essa, a dificuldade maior geralmente é com esse tipo de pessoa, né? Que acha que é mais retado que o outro, que é mais homem que o outro. E hoje em dia eu tenho procurado, até por orientação, né, de segurança, inclusive, procurado ser um pouco menos, me irritar menos com essas almas cebosas. Eu tenho essa dificuldade. As pessoas vêm assim, me veem, eu sou muito sincero, sabe? Quem me conhece sabe disso. Então eu não fico escondendo muito não, porque eu sou meio retado com algumas coisas, sabe? Eu não tenho muita paciência não, bicho. Quando eu vejo que o cara é baba-ovo demais,
eu me reto com facilidade. O pessoal vê que tem logo com essa cara de bestinha, isso é abestalhado. Mas tenho que aprender a me acalmar, a me tranquilizar, que em alguns momentos falta paciência. Olha, nós temos muita coisa parecida na personalidade, justamente porque eu, com quase 30 anos aí, se Jeová me permitir, vida e saúde, de profissão, de forma Ah, sim. Quando você falou eu com quase 30 anos, eu falei, isso aí é só de um lado. Não, de profissão. Então, eu ainda cometo um ato muito falho para quem é um profissional de imprensa e com esse tempo aí, já que já me obriga a ter uma postura diferente, eu ainda me envolvo com determinadas matérias, eu ainda fico indignado com certas coisas no momento do ao vivo, quando eu estou lendo a matéria e comentando. Isso eu tenho que trabalhar, mas assim, é uma indignação que só faz mal a mim, porque é uma coisa que me deixa muito triste. Você vê uma população assistindo de camarote, os caras pisando nas cabeças das pessoas, esbofeteando as faces, mas na cara dura. E aí, aquele festival de pão e circo, né? As migalhas em doses homeopáticas como se fossem verdadeiras esmolas do que é constitucional, do que são direitos garantidos na Constituição. E as pessoas ainda agradecem aquelas esmolas dadas em doses homeopáticas e batem palmas para verdadeiros canalhas que estão ali só controlando pelo estômago, pela miséria de uma forma geral, que a violência e a miséria são indústrias. Então, isso me deixa indignado ainda, e eu tenho que parar com isso, porque eu não tenho mais 18 anos, não sei se deu para notar, e eu tenho mulher e filhos para cuidar, amigo. Então, eu preciso aprender a me controlar mais, sobretudo quando estou transmitindo uma informação, quando eu estou lendo uma matéria e comentando a mesma. Então, isso nós temos muito parecidos de um pouco pavio curto. E, assim, para o bem da nossa saúde, é preciso que a gente entenda Vox Populi e Vox Dei, embora a gente não concorde com isso e venha passar pelos mesmos problemas que a maioria, e lógico que eu também não estou generalizando, tem uma boa parcela da população que é acomodada. Lógico, eu não posso cobrar de todo mundo, Gabriel, porque você sabe, quem está na informalidade, quem tem que matar alguns leões e outros bichos por dia para levar o pão para casa, não vai ter tempo para protesto. Se ele perde o tempo para ir numa passeata, numa caminhada, se ele perde o tempo para protestar, ele não leva o pão para casa. Isso eu tenho que reconhecer. Sim, mas claro. A cultura da alienação, o processo alienante, foi muito bem pensado, muito bem orquestrado e implementado há algumas décadas para que a gente chegasse no que nós chegamos hoje. Hoje é comum você encontrar pessoas que dizem eu não gosto de política. E você não precisa gostar. Você tem que participar, ser atuante. Afinal de contas, que cidade, que estado, que nação você quer deixar para quem vem depois de você, sobretudo seus filhos? E não se vive sem, né? Impossível viver sem. Exatamente. Queiramos ou não, não se vive sem. E as pessoas precisam entender, só para eu parar de falar um pouquinho, que eu falo demais para que você, que é o convidado, fale. Quando a gente fala seja politizado, não é milite por uma causa político-partidária. Não é adore um partido, siga uma ideologia, vote nesse ou naquele. Ser politizado é ser participativo. Na Câmara de Vereadores da tua cidade, quem são os vereadores propositivos? Quem são os que votam pelos interesses do povo? Quem que aparece? Quem falta muito? Quem só bajula o prefeito? É por aí, é por aí. Não é para as pessoas se filiarem a partido ou torcer por algum partido. Meu amigo Eduardo Cachaça entrou aí agora. Um abraço, meu irmão. Gosto muito do trabalho desse cidadão, um grande músico, grande compositor, grande cantor aqui da Bahia. Um abraço, Zecos. Só para... Não bebe, é abstêmico. É abstêmico. Não bebe. Eduardo Cachaça não tem nada a ver o nome, não bebe. Só para falar um pouco do assunto que você trouxe aí, tem uma coisa que eu não sei se a palavra é discordo de você, mas talvez eu enxergue um pouco diferente em relação a gente colocar a nossa opinião de forma mais clara em algumas situações, né? Se indignando, mostrando. Eu vejo isso, Marconi, de uma maneira positiva, porque tem muita gente que é muito fresca, né? Porque o cara é jornalista, ele não pode dar a opinião dele. Para mim, não só pode, como deve sim dar a opinião dele. Agora, para mim, ele deve deixar claro que aquilo é a opinião dele, que aquilo não é notícia, né? Porque o que a gente tem visto aí, principalmente na Rede Globo de televisão, e eu falo porque, rapaz, eu gosto muito da Globo pelo potencial que a gente vê nos comunicadores que estão lá, mas a maneira com a qual eles estão fazendo jornalismo hoje editorial chega a ser, rapaz, é revoltante, sabe? E eu não vejo problema nenhum em você dar a sua opinião e deixar clara que aquela é a sua opinião, mas a gente está vendo aí, infelizmente o país está dividido, né? A gente vê quem é de esquerda é Lula, quem é de direita é Bolsonaro.
E às vezes as pessoas perdem o senso crítico da coisa, porque por mais que você, amigo, tenha votado em Bolsonaro, você tem que cobrar Bolsonaro. Então, assim, se você votou em Lula, no caso, quando era antes, você tinha que cobrar Lula. E as pessoas esquecem disso, né? Votaram no cara, transformam um cara num ídolo, que eu acho a maior babaquice que existe é essa. Você, seja quem for, tá? Tem gente que também me pede, rapaz, não fale isso quando eu falo a respeito do fanatismo. Seja por um artista, seja por um político, seja por uma figura religiosa, né? Pastores que a gente vê aí. As pessoas idolatram de uma forma que acabam perdendo essa coisa de saber criticar, de ter uma visão um pouco mais crítica, que é fundamental. Se falando em política, então, nem se fala, né? Eu, por exemplo, tem muita gente que não diz o voto, mas eu digo, eu, por exemplo, votei em Bolsonaro. Mas no dia seguinte que ele assumiu, eu já estava procurando ele para cobrar. Então, a gente tem que ficar atento aos erros para que eles sejam consertados. E não, você não vai me ver em live nenhuma minha falando bem de político nenhum. Seja Lula, seja Bolsonaro. Então, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco dessa coisa, né? De não focarem na figura política e sim nas ações que precisam ser feitas. E o foco maior até, você vê o pessoal que defende Bolsonaro, fica pegando tudo que Bolsonaro está fazendo. Ah, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, só fala nisso. O que o cara está deixando de fazer, ou as deficiências que ele tem, que obviamente tem deficiências, eu acho que qualquer pessoa que tem uma sanidade mental sabe que o presidente da República não é perfeito, né? Essas coisas as pessoas deixam de lado. Quando essas coisas é que deveriam ser colocadas em pauta. A gente precisa saber que nós precisamos cobrar as pessoas que trabalham para nós. Elas estão ali, são nossas empregadas, essas pessoas. Não estou dizendo com isso que a gente deve tratar mal, porque ninguém deve tratar mal nossos empregados. Mas essa consciência de que essas pessoas estão ali no lugar de nos servir é muito importante, muito importante. Então, infelizmente, a gente vê o país dessa forma hoje. Bom, e aí, endossando o que você falou, eu tenho batido nessa tecla já há alguns anos, justamente isso. Você tem que cobrar de quem está exercendo o mandato eletivo, um cargo comissionado. Exatamente. Quem está sendo pago pelo seu dinheiro. Não é porque você não votou nele, não é o seu preferido, você não vai cobrar. Você tem que cobrar justamente quem está exercendo o mandato, independentemente de ter recebido o seu voto ou não. Então, assim, as pessoas realmente estão divididas e isso é uma tática muito interessante utilizada pela maioria dos partidos políticos nesse Brasil, que é tática de guerra. Você divide para conquistar. Você segrega. Quando você segrega, você tira, obviamente, a unidade. Você tira o todo. Então, você deixa fragmentos. Um torce por um, outro que torce por outro, que briga pelo outro. E você não vê o Vira torcida mesmo. Batalhando e cobrando o mero cumprimento da Constituição. A nós só ficam as responsabilidades, inclusive de comparecer a uma sessão eleitoral depois de pagar impostos. E só as responsabilidades. Os nossos direitos são negados. Então, o que o povo tem que entender é que tem que batalhar, óbvio, mediante o cumprimento das suas obrigações, mas batalhar pleiteando os seus direitos. Onde, quando, como e de quem tem que ser feita essa cobrança? Óbvio, não fazemos aqui, já nunca fizemos nem faríamos alusão ou qualquer tipo de fomento à baderna, não é? A que as pessoas fechem ruas e avenidas. Não, baderna, o que a lei preconiza, o que a lei estabelece, tem que ser cobrado, tem que ser utilizado pelo povo para cobrá-los. Porque no momento em que eles criam as rivalidades, e aí tem um político que você deve ter conhecido muito, que era o Valdir Pires, já falecido, ele dizia o seguinte, isso foi meu querido amigo José Gomes que me contou, porque uma pessoa estava presente, eu não sei se o Gomes estava presente também, mas ele me disse isso, que ele teria dito, briga na política, briga só as combinadas. Então, é meio que um Fla-Flu, um Bavi, um Corinthians e Palmeiras ou qualquer outro grande derby, onde tá aquela guerra dentro de campo, terminou, vamos tomar uma cervejinha. Não é? E o torcedor não, fica se degladiando, quebrando estádio. A mesma coisa o torcedor de político. Não adianta você brigar pelo cara, pelo partido, brigue pelo país. E assim, isso é incentivado, né? É muito importante. Oi? Isso é muito incentivado por eles mesmos. Na verdade, isso é incentivado, Marconi. A tática é essa, a tática de guerra. Segrega, divide para conquistar. Mas eu vou até um pouco mais do que isso, porque se você vê, por exemplo, tem uma coisa que sempre me indignou, que eu sempre fiquei retado com isso, mesmo na época que eu era adolescente, eu não gostava muito dessa coisa, desse fanatismo que algumas pessoas têm por artista.
Eu vi uma menina chorando, porque o cara tá cantando, aí começa a chorar. Rapaz, eu sempre achei isso uma babaquice, bicho. E assim, e os artistas, eles incentivam as pessoas a fazerem isso, a idolatrar eles, sabe? É bonitinho isso aí. Eu não gosto disso, bicho. Quando eu vejo uma pessoa babando o ovo meu, desculpe falar essa palavra, essa frase, eu digo logo, rapaz, deixe de presepada, deixe de frescura, que não precisa, todo mundo é igual, né? A pessoa tem uma potencialidade ali, a outra tem uma potencialidade em outro lugar. Não digo assim, a gente admirar o trabalho de uma pessoa, acho muito legal, válido pra gente, inclusive é alimento, né? Para nós que somos artistas, quando eu falo assim, fica parecendo até que eu não gosto, que o cara gosta do meu trabalho, não é isso. O que eu não acho legal é o exagero, tanto na política quanto quando a gente fala em arte. Né? Você vê, os caras acham bonitinho. Tá ali as meninas novas, a menina de 16 anos, 17 anos, se acabando de chorar. Rapaz, olha, eu não sou pai de menina, não. Mas se eu fosse pai de menina e acontecesse um negócio desse, pense numa coisa que ia me irritar, é isso aí. Eu ia ficar muito retado, bicho. Porque eu acho que a gente precisa acabar com isso, com essa idolatria de qualquer ser humano que seja. As pessoas precisam saber que todo mundo tem defeitos e qualidades. Né? Não tem ninguém perfeito, não tem nenhum Deus na Terra. Você traz um assunto muito interessante. Eu já passei por algumas situações como essa, embora eu não seja artista. Mas assim, quem trabalha em rádio, hoje talvez bem menos, porque o rádio hoje está cheio de câmeras, virou TV, né? A verdade é essa. Mas há pouco tempo atrás, quando as pessoas só ouviam as vozes, as pessoas sonhavam mais, imaginavam mais. Por exemplo, tinham pessoas que achavam que pelo meu tom de voz eu era cara feio, mal encarado. Aí quando me conheciam, ficavam com certeza que era. Não, Mas cara feio. Mas assim, olha, esse lance das pessoas acabarem endeusando de alguma forma, do jeito que as pessoas, cada um tem uma forma diferente de gostar, mas na época eu apresentava um programa romântico, então assim, as pessoas não sabiam quem era uma voz. E eu me lembro de algumas situações que eu passei, lembrando, não sou artista, você passa por isso com muito mais frequência. E eu estava na porta da rádio, eu tinha acabado de lavar o veículo, assim, lavar não, tirar a lama do veículo com mangueira, coloquei de lado e encostei na porta de uma emissora onde eu trabalhava. Aí parou um carrão, desceram algumas mulheres, umas madames muito bem vestidas e tal, chave do carro pendurada. Passou, eu estava encostado na grade, nem bom dia deram. Aí quando chegaram na recepção, olha, a gente veio conhecer o doutor fulano de tal. Aí a recepcionista falou, é aquele ali. Quando ela voltou, aí já veio com lágrimas nos olhos. Ah, disse aquilo. E eu só olhando para a cara dela. Ela fez, olha, desculpa, eu pensei que era o porteiro. Eu falei, por que o porteiro vale menos que eu? Eu sou melhor que o porteiro em algumas circunstâncias. Aliás, ele faz um trabalho muito mais difícil que o meu, que deveria ser até muito melhor remunerado que o meu. Em outras circunstâncias, e coincidentemente na mesma semana, uma pessoa pediu para conhecer a rádio, interfonaram e tal, aí entraram no estúdio, aí perguntou várias coisas, tirou foto, papapá, não de mim, do equipamento e tal, fez várias perguntas, eu respondi, pá, foram embora. Uns 2 dias depois, essa mulher ligou indignada, pediu para falar comigo. Quando eu peguei o telefone, ela já foi sorteando os cachorros, colocando em mim. Que é um absurdo, você foi muito metido. Eu falei, pera, só um instante. Eu te tratei mal, eu falei alguma... Não, você respondeu tudo que eu perguntei, você explicou, e sua voz eu estava curiosa e tal, mas eu não estava entendendo porque são várias vozes muito parecidas. Eu falei, certo, e o que é que lhe deixa indignada? Por que você não disse que você era você? Por que? Eu disse, porque você não perguntou. Então, sabe, a gente passa por isso. A gente passa por essa. O cara vai sair dizendo, tudo bem, eu sou Marconi William, aquele que você ouviu agora. A grande coisa, e aí? Então, tem isso, as pessoas acharem que por você trabalhar em determinada função, quer dizer, a admiração veio pelo que ela imaginava, não pelo que ela viu. Ao pensar que era somente um funcionário que desempenhava uma outra função, como o porteiro, quer dizer, não era digno de um bom dia, sabe? Então, tem muito isso. As pessoas estão muito equivocadas na forma... O senso crítico e leitura de mundo das pessoas estão muito cauterizadas, talvez pelos grandes acontecimentos. Olha, a produção está dizendo aqui, está exigindo que você nos conte algum fato engraçado dentro de toda essa dificuldade de você informar, descobrir, fazer a reportagem investigativa. O T9 vai de uma forma sarcástica, muito engraçada também, mas tem algo de muito sério. O objetivo final ele é muito sério ali. E é muito necessário que a gente... Você encontrou uma forma, Gabriel, um equilíbrio perfeito entre
a parte séria e necessária da coisa e a forma de transmitir isso. De uma forma mais leve e muito engraçada, as pessoas passaram a observar de forma diferente, da forma correta, passaram a perceber, né, os desmandos, a malandragem com o erário, né, as mentiradas. E você é responsável, ao criar o Tenóbio e mostrar os malfeitos dos políticos de exercício de mandato, de uma forma que cativou muita gente, que até então as pessoas não acreditavam ou não queriam saber. Né? Então, é impossível conversar com você, ainda que o assunto seja muito sério, e que você passe por maus pedaços, de não ter algo engraçado. E a produção, e eu não sei nem que horas são, sei que o Instagram só permite 1 hora de live, vai ter que me Outra nortear. frescura, né, para dessa rede social. Ave Maria. Ela está pedindo para você falar da parte engraçada dentro dessa dificuldade. Olha a contradição aí. Olha, deixa eu te dizer, eu vou ser bem sincero, assim, não tem muita coisa engraçada não, sabe? Na hora que a gente tá gravando lá, meu irmão, é barril. Tem uma história engraçada, lembrei agora. Falando disso, eu já lembrei de uma história engraçada. Tem um cinegrafista que nos acompanha já há um bom tempo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é o cara que faz tudo, né? Ele é cinegrafista, ele é editor, ele ajuda no roteiro também, é um profissional muito bacana, que está com a gente até hoje. E Bombrilzão, né? Um cara muito bacana. E todas as vezes, assim, 99,9% das vezes que parecia que ia acontecer um problema, ele corre. Então, todas as vezes que a gente gravou com ele, assim, que teve, ou alguém disse que ia fazer alguma coisa contra a gente, ou alguém se retou, ele dá um jeito de sumir, bicho. Ninguém nunca encontra o cara. Quando a gente vai saber onde ele tá, já tá em Salvador. Já teve de pegar ônibus, a gente tava na cidade distante. Ele é ninja, é o cara ninja. Corre sempre. A única coisa engraçada que tem é essa que a gente ri depois, né? Porque na hora não é muito engraçado, não. Não tem. Essa perseguição que a gente sofre em 90% das cidades que a gente vai a parte tensa da história, né? Porque a pessoa vê a coisa toda prontinha ali, toda fica cômico, né? Porque eu vejo também, Marconi, que o artista, eu sempre vi dessa forma, né? Desde que eu comecei a fazer um trabalho com arte, antes de fazer Tenóbio, eu vejo que o artista ele tem a responsabilidade, isso é uma visão minha, tá? Não é uma definição de arte, é como eu vejo. O artista tem a responsabilidade de acender uma luzinha, né? Tem muita gente que diz assim, pô, o cara gosta de aparecer, o cara gosta de holofote, e gosta mesmo, né? Porque a gente, eu me sinto, pelo menos, na obrigação de mostrar alguma coisa que a pessoa não esteja enxergando, ou de colocar a luz para algum lugar. Quando eu comecei a fazer Tenóbio, logo no início, a gente já tinha um viés cômico, não era tão cômico, mas eu comecei a perceber ainda mais que o humor, ele pode ser, sim, uma luzinha, um holofote que fazem as pessoas olharem para aquilo ali. Se você bota um humor, pelo menos eu vejo assim hoje, em qualquer coisa que seja, as pessoas já demonstram um interesse maior naquela coisa. Então a gente pega um assunto que às vezes é um assunto denso, às vezes é um assunto que se a gente fosse falar de outra forma, teriam poucos espectadores, né? E acende uma luzinha ali para a pessoa poder assistir de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, né? E enxergar o problema que ela não enxergaria se aquela luz não estivesse acendendo ali. Eu não sei se eu estou sendo meio doido e se vocês estão me entendendo, mas é a forma que eu enxergo hoje. Hoje, quase tudo na minha vida que eu quero que dê certo, eu boto humor. É assim, sempre funciona. Pelo menos até hoje. Mas é o feeling. Mas é o feeling do artista. O artista ele tem essa capacidade de percepção muito além dos ditos normais, né? Quando eu falo normais, é sem essa capacidade. Sim, sim. Porque o humor envolve muito intelecto. Para quem pensa que não, mesmo aquele humor escrachado, aquela coisa mais que alguns até definem como besteirol, mas ali por trás tem muito trabalho, tem uma equipe, né? Tem a pessoa que está se submetendo àquilo, o artista, ele tem um processo criativo e ele tem esse feeling. Então, assim, é uma coisa muito intelectual, mesmo porque fazer rir não é algo fácil. Pode até ser prazeroso, mas não é algo fácil. Mesmo porque você falou um instante atrás de você discordar das pessoas que endeusam as outras, e todo mundo tem problemas, tem contas a pagar, sente dor de barriga e por aí vai. E fazer rir, mesmo estando com a cabeça a mil em tempos como os que nós estamos vivendo, a Bíblia descreve como tempos críticos difíceis de suportar. Então, isso envolve um preparo muito grande, espiritualmente falando, e envolve um intelecto muito grande. Então, isso que você está descrevendo é o feeling, é a capacidade de percepção, a sensibilidade do artista, dizer, poxa, eu preciso me comunicar, e eu tenho uma forma de fazer isso
não é que vai deixar as pessoas mais felizes ou vai ficar mais fácil de transmitir a minha mensagem. Então, não é qualquer um que pode fazer isso. Olha, tem muita gente aqui no Instagram, bicho, falando com curiosidades aí. Então, responda alguém aí, por favor, né? Tem muita, eu não posso deixar o pessoal na bronca aí. André alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ler daqui. André Ilova, alguma coisa. Está dizendo aqui, melhor trabalhar a política com humor do que com agressividade e violência, independente do seu viés político. Parabéns pelo seu trabalho até agora, Gabriel. Eu fico muito feliz, Marconi, quando eu vejo esse tipo de coisa, porque assim, a gente tem visto, principalmente agora, que eu decidi que eu sou pré-candidato a vereador aqui na minha cidade, a gente percebe algumas críticas, né, em relação a isso, porque as pessoas têm essa visão. Já mudei de assunto aqui, viu, bicho? Porque as pessoas têm essa... Aproveitei a pergunta aqui para mudar. As pessoas têm essa visão de que o político é o cara safado, porque a maioria é mesmo. Se a gente for ver, a maioria é, né? Não tem conversa, a maioria é. Mas eu já venho, Marconi, fazendo um trabalho de fiscalização de prefeituras, não só daqui, mas da Bahia, fora da Bahia também, a gente foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo. Foi no Rio, eu já venho a gente vai agora em Minas, não posso dizer qual é a cidade. Estamos indo também no Rio, também não posso dizer qual é a cidade. Mas enfim, na verdade, qual a dificuldade maior que eu sinto hoje, enquanto comunicador? Infelizmente, apesar da lei nos respaldar, a gente sente uma certa dificuldade em ter acesso a prédio público, por exemplo. Eu já tive algumas situações, irmão, assim, de escolas em situações deploráveis, né, o físico da escola, e a gente não conseguia entrar na escola. Uma vez que eu consegui entrar foi com um vereador. Eu tive que chamar um vereador para me acompanhar e entrar. Então, essas dificuldades que a gente encontra, eu sou um cara que gosta de facilitar o meu trabalho. Eu não tenho problema em falar isso, né? Tem gente que diz, não, a coisa mais difícil é melhor. Eu não acho, não. Acho que a gente tem que procurar facilitar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, eu resolvi fazer esse trabalho por isso mesmo. Porque essas dificuldades que eu venho encontrando agora, eu acredito, e também tem outra coisa. Caso essas dificuldades não sejam vencidas, a partir do momento que eu me colocar à disposição como vereador, se for o caso, como fiscalizador mais efetivo mesmo da população, se eu enxergar que isso aí não vai facilitar o meu trabalho e vai dificultar de alguma forma, eu digo isso. Tem gente que diz assim, rapaz, não diga um negócio desse não, que a pessoa que vai votar em você, eu não me preocupo com isso. O que eu quero é continuar fazendo o trabalho que eu já faço de fiscalizador e ter mais facilidade de acesso, mais facilidade para mostrar o que eu já venho mostrando há um bom tempo. E muita gente às vezes não entende isso. Acha que o cara você vai acabar com o seu trabalho, porque as pessoas vão imaginar que você o tempo todo utilizou do personagem Tenóbio para se beneficiar na política. E, na verdade, a gente estava numa crescente tão bacana com o Tenóbio, né? Financeiramente falando, que assim, pode saber que não é melhor para mim estar pré-candidato a vereador nesse sentido financeiro. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então as pessoas sempre levam para esse lado. Quando eu vejo um elogio desse, que para mim deixa claro que a pessoa entende qual é o nosso trabalho, eu fico muito feliz. Por isso que eu aproveitei para falar sobre esse assunto agora, que o cidadão comentou algo. Mas é isso. Eu não lembro nem qual foi a pergunta que você fez. Agora, voltando um pouco para outra vertente também, assim, a gente vive estudando, claro, pesquisando, tentando se aprimorar de alguma forma, não só pelo amor à profissão, mas, claro, também pela receptividade do público em respeito ao público. E aí tem gente... Compromisso que a gente tem com eles, né? Eu digo sempre, qualquer profissional em qualquer área, quando ele cristaliza, acha que ele já sabe tudo, ele está dando vários passos para trás. Eu canso, às vezes, de acontecer, de dizer assim, olha, vai sobrar para você só o sofá aí, e a patroa já chateada, que eu estou lá na cabine, estou estudando outras técnicas de locução, colocação vocal, etc. e tal. E eu percebo, eu sou muito crítico de mim mesmo. Né? Tanto que, assim, se não tiver alguém para dizer, para aí, tá legal, não vai mexer mais não, eu acabo não gostando de nada e descartando tudo, né? Ela disse, olha, não dá para chamar você para a gente fazer alguma coisa, tem que mostrar para você, porque se só para você fazer, você não gosta de nada do que você faz. Eu tenho essa característica, eu vou gravar em outros estúdios, eu coloco a voz e saio. Digo ao técnico, se precisar fazer de novo, eu estou aqui, me chama. Agora eu não consigo ficar ouvindo. E eu fico, como se diz no interior da Bahia, agoniado quando eu estou editando algo que eu gravei. Então, nessa de prestar atenção, consigo ver alguns dos defeitos. Eis que eu estava, não que esta pessoa tenha defeito, mas eu olhei assim e digo, poxa, eu estou com essa mesma mania. Claro que você faz para caracterizar o personagem, é uma marca dele, e que eu acho muito bacana. Mas em mim eu acho super chato.
que é o jeito do Antônio Jorge a pedreira, quando está falando alguma coisa, que o vocabulário está um tanto quanto curto, ele faz... eu vendo uma live dele, cara, eu faço isso. Esse hiato, para assim dizer, entre uma frase e outra. Falei, não é possível, eu estou com essa mania. Mas muita gente tem essa mania. Na verdade, eu fiz isso com o personagem porque eu observo muito isso com os paulistas, né? Os paulistas se retam comigo, rapaz. Eu fui para São Paulo agora e Totti, que está aí me acompanhando, tá assistindo a live aí, sabe bem disso. Ele ficava retado, né? Porque toda hora que eu vi um paulista, eu queria sacanear com o paulista. Porque pensa num povo que sacaneia com o baiano é paulista. E esses vícios paulistados, pô, para mim chega a ser cômico, né? Veja bem. Então, eu já tinha visto isso em alguns apresentadores, né? É uma mania pesada que esses caras têm. E eu acho massa, eu acho legal. Eu acho que o humor também tem isso, né? Ele pega uma característica de alguém que às vezes até passa despercebido por algumas pessoas, acentua aquela característica e torna aquilo engraçado. Mas eu adoro Pedreira. Para mim, Pedreira é o personagem que mais parece comigo, assim, é Pedreira. O Tenob não parece tanto comigo, não. O Tenob é mais... sim. Fisicamente, sim. Não, eu digo isso porque você consegue. Eu já te falei isso várias vezes, e agora a gente de público não poderia deixar de falar. Olha, não sou paulista. Não sou paulista nem paulistano. Né? Porque você sabe que São Paulo tem alguns sotaques, né? Tem o anasalado, aquele que o Adnet fala muito bem disso, né? Meu nome é Enzo, né? Tenho 25 anos. Muito bom, muito bom. O Adnet é muito bom. Aí tem o mais interiorzão mesmo, que ou seria interiorzão do Porta, né? Sim. E tem aquele que é bem aberto, sabe? Meio italianado, né? E, enfim, tem vários. Você tá um paulista retado, né? O Adnet diz que quando você vai para a periferia, né, à medida que a pessoa vai morando na periferia, vai engrossando a voz, né? E aí, mano, certo. É aquela coisa. Enfim. Mas assim, você consegue, porque os personagens cada um tem uma alma própria, né? Cada um tem um jeito de ser que é muito peculiar, muito característico. Tem um paulista aí, viu? Tem um paulista dizendo aí, sou paulista, Marcos. Aí eu pergunto a você, Marcos, dentista cuida de quê? Responda aí. Vou nem falar o resto. Não falo sobre paulista muito mais, basta perguntar isso. Muito boa. Piada ruim da porra, boa. Olha, a piada foi show. Enfim, aliás, bicho, o que as pessoas têm muito... tem o Marcos, eu não sei se ele é Marcos, se ele é o Marcos, né? Dá um alô aí, Marcos ou Marcos, qual é o teu sotaque aí? Claro que a gente está fazendo aqui não é nenhuma intenção de depreciar, não é nenhum demérito. O Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos sotaques diferentes, às vezes, numa cidade vizinha a outra, né? Você vem aqui para o nosso estado, a nossa região Nordeste, vai começar com o cearense. Tem uma comadre que é cearense que você não entende quase nada do que ela fala, vice-versa também. O Whindersson Nunes fez seus vídeos, ele fala justamente isso, a diferença do sotaque. E qual é o melhor, qual é o pior? Não, é diferente. E a gente se completa. O Brasil é fantástico por causa disso. Eu acho massa brincar com isso. Acho que tem gente que fica cheio de... Tem muita gente fresca. Ave Maria, a gente é fresca demais. Olha lá, tá dizendo aqui interior. Porta, portão, tá dizendo aí o Marcos. É o Marcos lá do interior de São Paulo. Meio neto e tal. Então, assim, eu acho que a coisa está muito séria, Gabriel. Eu não sei se você sente isso. Talvez, eu imagino que você sinta muito mais que eu, uma certa irritabilidade com o politicamente correto. Não é? Sim. De um tempo para cá, meu amigo, tudo é uma chatice, tudo é processo, tudo é uma palhaçada, sem graça. Eu até coloquei a expressão correta, não é uma palhaçada, é uma chatice. Eu acho que assim, o humor tem limite. Tem pessoas que acham, né, que pensam diferente, que acham que o humor não tem limite. Eu acho que o limite é o respeito. A partir do momento que você começa a desrespeitar a pessoa, já... Eu aprendi muito isso, Marconi, quando eu fiz um trabalho no... Boa noite, meu irmão. Deixa eu ver o nome do rapaz que botou boa noite aqui. Marlon Mendes. Eita, nome diferente, retado. Eu aprendi muito isso. O Instagram tem esse negócio de umas letrinhas miúdas, parecem bula de remédio, aquelas não, para eu conseguir ler é péssimo. Aqueles caracteres de segurança dos contratos, quando a gente vai assinar, que você tem que olhar assim e tem que levar uma lente de aumento, porque são essas letrinhas miúdas que ferram a gente depois. Como eu ia falando a respeito do que eu aprendi,
No ônibus eu aprendi muito isso. Às vezes a gente chega para... Tem pessoas que você pode fazer a piada, né? Sem isso, com o tempo que você vai tendo esse contato direto com o público, porque dentro do ônibus o contato é muito direto, irmão. É muito, e a resposta também é imediata. Então, eu consegui perceber em alguns momentos a pessoa que você pode fazer piada e a pessoa que você não pode fazer piada. Então, até nisso, você tem que ter o respeito pela pessoa. Tem pessoas que não estão querendo aquilo ali naquele momento, entendeu? Dentro do ônibus, o que eu mais via, tinha um cidadão que fazia um negócio que eu ficava puto, bicho. Ele usava um pente grandão, era o palhaço, não sei lá das quantas. E ele pegava a porra do pente e ficava passando na cabeça de todo mundo aquele pente. Meu irmão, aquilo me dava uma irritação. Pelas pessoas, né? Pela a forma agressiva como ele... Que nem percebia, não é culpa dele. Ele não, assim, ele não percebia, invasiva. Eu acho que a gente tem que ter o meio termo da coisa. A gente também não pode ser chato demais de não aceitar nada, mas também não podemos ser permissivos demais. O artista tem muito isso. A frase que eu mais ouvi, desde quando eu comecei a trabalhar com teatro, é assim, é o por que não? Tem muito artista que pensa até, tem gente que pensa até que ser artista é fumar maconha, ser artista é dizer nada com nada. Rapaz, o que eu encontrei de artista assim, meu irmão, na rua... Meu Deus do céu, o cara pensa que botou uma roupa, né, diferente, colorida, começou a dizer umas poesias, acha que ser artista é isso, simplesmente isso, né? Não procura se aprofundar, não procura ter uma preocupação com a sua profissão, né? Eu sei que eu já mudei de assunto aqui, comecei uma coisa, já estou falando outra, né? Não, é bom de conversar contigo é justamente isso, cara. Não seria você, né? É porque eu vou lembrando de algumas coisas também, aí vou falando. Eu não vou, claro, colocar você nessa saia justa e tal, não seria nem ético da minha parte. Mas você citou assim, algumas pessoas que se acham artistas, algumas até trabalham com arte, mas assim, a meu ver, não, sei lá, preciso ver os É complicado. Eu conheço um que pediu para ser entrevistado uma vez e tal, ele já tem enfim, o cara chegou dizendo que imitava todo mundo. Rapaz, eu ia falar dele no início da live, eu ia falar, mas eu falei, pô, não vou falar que eu não vou ser antiético, mas sim, continue. E aí é isso, o cara começou a dar entrevista e olhando para a cara dele, né? E eu já tinha visto alguns quadros dele, e uma determinada emissora, ele, o que você acha? Eu digo, olha, eu acho que é interessante, a ideia é legal, a ideia central é legal. Agora, como pintam vocês com a coisa mais engraçada do mundo? Não, ele se acha que você perguntou, eu estou respondendo. Assim, ninguém mandou perguntar, né? Isso não quer dizer que não seja engraçado para as outras pessoas. Você perguntou para mim, eu falo por mim, não falo pelas outras pessoas, as outras pessoas. Mas ele, assim, ele exagera bastante. Não, eu imito não sei o que, isso ao vivo, né? A entrevista rolando. E ele, não, faz aí tua imitação. E, enfim, é melhor nem comentar, acho que você sabe quem é a pessoa, mas é uma opinião pessoal. Não quer dizer que ele não seja bom. Né? Enfim. Mas, cara, primeiro deixa eu agradecer aqui a tantas pessoas. Gente, conversar com o Gabriel é isso, porque é bomba. Né? É verdade, todo mundo quer falar, todo mundo quer escrever, melhor dizendo. Não dá para ler todo mundo, mas sintam-se agradecidos. Né? Aliás, nós estamos agradecidos. Sintam-se agraciados pelo nosso abraço, pela nossa gratidão, se é que cabe a expressão, sem querer ser o Dorico Paraguaçu aqui. Mas muito obrigado a cada uma dessas pessoas. Não dá tempo ler todo mundo, mas vocês estão fazendo o bom dessa live. Né? O bom dessa live é a participação. Claro que é sempre uma delícia conversar contigo, você sabe disso, mas com essas pessoas aí nos acompanhando fica tudo muito melhor. E para a gente não perder o foco, eu sei que o tema central foi os bastidores, as dificuldades, os perigos das reportagens que você faz, mas assim, tem muita gente, a produção está falando aqui, pô, você está conversando com o criador do Tenóbio. O que o Tenóbio diria nesse momento para esses chatos de plantão, os defensores do politicamente correto, esses que tudo acham que... Porque assim, botem uma coisa que talvez as pessoas não estejam percebendo. O politicamente correto, a meu ver, e uma mera questão de opinião, veio justamente para tornar o relacionamento entre as pessoas muito mais difíceis. Porque antigamente, gordo não é um preconceito, é um conceito. Você acha que se o cara pesa 130 quilos, você não vai olhar nem falar de forma depreciativa. Mas será aquele cara gordo? Não, estou achando que é. Não, estou achando que não. Então, assim, sabe, eu tenho um grande amigo que é um mestre de capoeira, que é negro, negão, não pode chamar negão, grande afrodescendente, senão o cara vai te processar. Outro dia eu fiz uma brincadeira esdrúxula, eu não tenho o teu talento para humor. Eu disse, olha, tudo hoje é fobia, né? Tudo hoje é transfobia, é homofobia, é nofobia. Eu digo, olha, fobia ao pé da letra é um medo exagerado de alguma coisa. Eu sou claustrofóbico, eu tenho medo do lugar fechado. Então eu posso processar um elevador?
Sabe, então, essa coisa do politicamente correto torna a vida mais chata, os ânimos mais acirrados, e as pessoas estão quase que em pé de guerra por qualquer coisa. Então, o que é que o T9 diria, ou dirá, nesse momento, para esses chatos de plantão? Rapaz, antes eu quero falar uma coisa que eu fiquei com o pensamento preso numa coisa que você falou. Teve uma hora que você falou assim, Gabriel, é uma delícia conversar com você. E com essa voz assim, fica um negócio. É quase me chamando. Eu digo, rapaz, não vai rolar, viu? Deixa eu deixar claro aqui. É uma delícia conversar com você, mas não vai rolar. Rapaz, olha, eu sabia que não ia passar em column, eu sabia que eu não escaparia dessa aí. Não, quando você largou aí, é uma delícia conversar com você, me arrepiei aqui. Tô todo arrepiado, não vou negar. Rapaz, eu não sei nem o que T9 diria com isso aí, viu? Toda vez que eu converso com você, você me pede pra fazer isso, né? Você me bota na sinuca de bico da porra. Quando você não pede, aí sua esposa diz, peça aí pra falar de T9. Eu tô cumprindo ordens, né? Eu nem sei o que T9 falaria aí, velho. Nem sei mesmo, com toda sinceridade. Fiquei aqui pensando, porque tem essa coisa, né? Às vezes a pessoa fica esperando uma coisa, sempre esperam alguma coisa da gente, né? E de ter a ideia na hora, e agora eu não tive, velho. Eu não tive essa ideia na hora. A única coisa que eu pensei em falar foi seu sapeca. Falei, pô, mas isso fica muito feio eu falar seu sapeca. Então eu não sei o que o T9 falaria, não. Depois eu escrevo um texto. Grave e mando pra você o que o T9 falaria a respeito disso. Não pode falar o seu sapeca, já tem gente me cobrando aqui também. Rapaz, tem uma pessoa falando aí, ó. Foi muito bom essa live. Agora eu tenho um candidato para vereador. Parabéns. Valeu, Peru. Tem uns caras que se retam, que eu chamo de Peru. Valeu. Manda um abraço para dona Noêmia. Ah, Moema, você é tão sapeca. Aí, satisfeito? Agora é o seguinte, tentando, né? Para mim é muito complicado. Conversar contigo é muito complicado, manter a seriedade, manter o nível, né, porque com você não dá certo. Mas nós precisamos de continuar esse trabalho de conscientização. É lógico que eu, do meu jeito, mais sério, etc. e tal, você com toda essa riqueza cultural do ponto de vista artístico e essa capacidade de transmitir informações a públicos diferentes, a públicos distintos, classes sociais, faixas etárias, e mostrar, mesmo de forma, para alguns, irônica, para outros, sarcástica, para a maioria, engraçada, mas tem uma coisa muito séria dentro disso, que é mostrar o que de fato está acontecendo. Exatamente. Né? O quão a gente sofre, o quão sofremos há muito tempo, né? O quanto sofremos há muito tempo, com mentiras, com falácias, com propagandas enganosas. E aí, eu falei disso ontem na rádio, porque eu fui abastecer ontem no posto, o cara me falou, um amigo que eu tenho que é frente isso, disse, mas, tudo beleza? Beleza. Ele quer dizer que a polícia agora não pode mais mostrar foto do bandido, né? Eu disse, pois é, cara, não pode. Ele fez assim. E outra coisa, fake news, né? Lei de fake news, aí o cara pode ser processado, qualquer coisa pode ser mentira, processo. Ele fez, eu falei, onde é que você quer chegar com isso? Ele fez, não, eu estou aqui preocupado, como é que vai ficar o horário eleitoral gratuito na televisão? Eu tenho ouvido essa piada, acho que umas 15 vezes por dia. Toda hora uma pessoa me conta essa piada. Ele falou isso mesmo. Ele falou, como é que vai ficar? Porque assim, o jornalista não pode falar alguma coisa porque as lives estão derrubadas, e eu estou passando muito por isso no programa. Já passei algumas vezes. Você tem ideia? O Facebook está bloqueando páginas, nós tínhamos um perfil com 5.000 pessoas, cara. O Facebook simplesmente bloqueou, aí pede documento, frente e verso, você faz um texto, faz uma defesa elaborada, não dá nem aí, perdemos o perfil. A página está bloqueada, você está bloqueado para fazer um compartilhamento da nossa live. Até sexta-feira, às 20h59. Na sexta-feira, eles ampliam esse prazo. Então, assim, eu, particularmente, estou priorizando agora o YouTube até enquanto permitir. Com a gente aconteceu muito isso. Com esse negócio de fake news, você não pode mais falar a verdade, né? Aí você... É tudo uma inversão de valores no Brasil. O que é certo está errado, o que é errado está certo. É a criminalização, né, dos agentes de segurança, a vitimização da bandidagem. Está complicado. E aí fica... eu perguntei muito isso a você, eu não sei se esse rapaz, esse amigo meu, ouviu essa piada em algum lugar, mas sei que ele me perguntou isso ontem à noite. Ontem não, anteontem à noite. Então, vamos chegar aí às propagandas eleitorais gratuitas, que de gratuitas não tem nada. Não é? E você terá que fazer uso também, em função de ser atualmente um pré-candidato a um cargo eletivo. Né? Como é que você Rapaz, olha, eu acho. A forma com que é feita
todo esse processo eleitoral, para mim, chega a ser patético, irmão. Eu estava discutindo outro dia com uma pessoa a respeito disso, né? Porque a gente vê, por exemplo, vou só dar um exemplo da minha área, né? A gente vê aí uma porrada de gente fazendo propaganda, o vereador junto com um candidato a prefeito. Esse é meu candidato a prefeito. E a gente sabe que são poderes distintos. Um vai fiscalizar o outro. É uma coisa completamente sem sentido. Ganha quem faz mais propaganda, né? Quem faz mais barulho. As pessoas valorizam isso. Quando você vê uma pessoa que está com um monte de material na rua, pô, rapaz, esse cara vai ganhar porque está com um monte de material na rua. Então, as pessoas não se preocupam, Marconi, é impressionante. Eu já observei isso desde a adolescência. As pessoas não se preocupam com propostas, as pessoas não se preocupam com o que aquela pessoa ali pode fazer, com a capacidade daquela pessoa. Não existe essa preocupação. E as pessoas fazem questão disso não existir. As funções são completamente desviadas. É vereador aí, candidato a vereador, prometendo asfaltar rua, prometendo coisas que não tem como cumprir porque não é executivo. Então, é uma verdadeira palhaçada. Não é só o horário político, não. É a campanha como um todo. Né? Eu estou procurando fazer diferente. A gente tem 3 candidatos a prefeito aqui, pré-candidatos, aqui em Lauro de Freitas, que são os que estão mais, assim, que têm mais chances de ganhar, né? Pelo que a gente observa. Tem um dos candidatos que eu tenho, pela visão que eu tenho dele, por conhecer ele já há algum tempo, é um cara que eu acredito que vai fazer um bom trabalho. Mas em momento nenhum, irmão, nenhum momento, você vai me ver vangloriando o cara, ou dizendo vote no cara, pedindo voto, tirando foto com o cara, porque a gente tem que entender que são poderes distintos e que um fiscaliza o outro, pô. Que incoerência é essa? Você vai ficar tirando foto com o cara e falando bem do cara? Não faz o menor sentido. Mas então, eu sempre digo... É generalizado. Eu brigo muito por isso. Claro que é uma utopia, isso não vai levar a nada, as coisas vão continuar como estão, infelizmente. Mas sempre digo, por que determinado político, isso nas 3 esferas, porque o governo não tem um interlocutor. Para quem tem interlocutor? Para esquema? Você faz o seu, que eu faço o meu. Pois é, então, pois é. O partido tal quer mais espaço do governo. Você foi candidato aqui, ao legislativo. Faz o teu, que eu faço o meu. Um fiscalizou, que acabou. Então, as pessoas precisam entender isso. Mas você quer levar, e acho que como talvez a última pergunta em função, né, do tempo, o Instagram não permite mais de 1 hora, você pretende levar a sua campanha nesse sentido? Tipo, olha, não conte, nenhum candidato ao executivo, não contem comigo, porque eu sou candidato ao legislativo, eu vou procurar fazer o meu trabalho e eu vou te fiscalizar, cara. Então, eu não vou fazer campanha para você. Você pretende mostrar a parte... Até porque é Gabriel Bandarra que é o pré-candidato, não é o Tenóbio, não é o Pedreira, não é o Robson e tantos outros, He-Man, tantos outros personagens. Na verdade, Marconi, que para mim é o meu preferido. Então, é o Gabriel Bandarra quem vai. Como é que você pensa em tocar essa campanha? Da forma mais séria ou não vai ter jeito, você vai ter que utilizar o humor quando você sentir que vai ter que ser colocado? Não, assim, Tenóbio, na verdade, o pré-candidato é Tenóbio mesmo, porque por mais que tenha Gabriel Bandarra, é Tenóbio mesmo. Porque, assim, eu utilizo o Tenóbio para fiscalizar. O fiscalizador é Tenóbio. É claro que é um personagem, quem está por trás de Tenóbio é Gabriel Bandarra, as ideias são de Gabriel Bandarra, tudo que Tenóbio faz é Gabriel Bandarra que manda fazer. Só que a gente tem que entender também, pelo menos ao meu ver, eu enxergo dessa forma, que as pessoas se identificam com a figura de Tenóbio e para as pessoas, Tenóbio é o fiscalizador. Então, eu não vejo um problema nisso, né? Muita gente me disse isso, mas fica um negócio que não fica muito sério. Eu já não vejo dessa forma. Eu utilizo o humor para que as pessoas vejam as coisas sérias, chamem as pessoas para verem as coisas sérias de uma forma bem humorada. Então, o personagem vai ser Tenóbio, meu discurso é esse aí, o tempo todo, inclusive desde o momento em que me falaram da possibilidade, me chamaram, também me convidaram para ser pré-candidato, eu já deixei muito claro, né, que eu não tenho, assim, não vou, independente de quem seja eleito, Tenóbio vai continuar o trabalho dele, inclusive independente de eu ser eleito ou não, Tenóbio vai continuar o trabalho de fiscalização dele do mesmo jeito, do mesmo jeito. Vou ter algumas dificuldades a mais, mas vou continuar fazendo do mesmo trabalho do mesmo jeito. E a chibata desce em qualquer um. Deixei claro para o candidato do meu partido isso também. Disse, olha, irmão, gosto de você, bacana, mas se você entrar, saiba que eu vou lhe fiscalizar até mais do que essa que está aí. Porque essa que está aí eu não acredito em nada. Você eu estou confiando de alguma forma. Então, se prepare para segurar a chibata. Valeu, meu cara. Então, ó, beijo no seu coração. Eu disse no coração. Despeça-se por hoje. Obrigado a todos vocês. Perdão, não dá para ler todo mundo. É muita gente com o Gabriel, muita gente. E o Instagram já está aqui querendo cortar. Antes que a gente seja retirado, boa noite, obrigado. Até uma próxima vez, que a gente não pode deixar. Nós não podemos ficar muito tempo sem bater esse papo.
Estou disponível aqui. Boa noite. Muito grato aí pelo convite, velho. É sempre uma honra conversar com você. Eu, às vezes, fico um pouco acanhado quando a gente bate um papo, porque você é um cara barril, dobrado. Mas é uma honra para mim. Você é um profissional que eu tenho admiração de verdade. E se não tivesse, não diria, porque eu acho isso uma idiotice. Tá? Então, gosto muito de conversar com você. Espero que a gente possa conversar mais vezes aqui. Muito obrigado a todos que estão aí. Minha mãe está assistindo. Toda hora minha mãe manda um beijinho de coração. Beijo, minha mãe. Agora mandou coração com mazorra. Muita gente que acompanha a gente. Isabela, minha linda, beijo no coração aí. Valeu, Marconi. Beijo, um cheiro na bunda e até segunda, se Deus quiser. Valeu, meu caro. Grande abraço. Gente, obrigado a todos. Valeu. Estamos encerrando por aqui.